Começou a gravação, hein? Começou, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Boa noite a todos. Estamos aí mais uma vez, né? Reunidos os professores do terceiro módulo. Eu, professor João Paulo, professor Daniel, professora Alexandra e a professora Joyce. Nossa equipe imbatível, nossa equipe número 1. Tamo junto aí. A gente já fez uma aula inaugural, né? Agora a gente vai fazer uma primeira aula para falar sobre as agendas. Tá escrevendo tudo que eu falo, olha que legal, não tinha visto isso não. Não te para isso, hein? Eu acho que é transcrever. Agora ele transcreve Vai direto, não fazendo? sei. Que bom. Aí a gente fica perdido no chat. Eu não sei. Mas eu tô olhando o chat aqui. Não, achei que aquilo fosse no chat, mas não é. Então tá bom. Bom, a gente vai fazer então a nossa primeira aula ao vivo, né? Uma aula já voltada para as agendas que a gente estudou. O planejado é fazermos nessa aula a cada 3 agendas, então agenda 3, 6, 9, 12 e 15. Teremos uma reuniãozinha aí para conversar com os alunos. Beleza? Querem falar alguma coisa aí, nossos professores? Desejar para todo mundo aí boa noite, que bom que vocês puderam participar da nossa reunião de hoje, é bem importante. Sejam todos bem-vindos. Lembrando aqui que, né, essa reunião é mais para vocês tirarem dúvidas, né, gente, sobre as agendas aí que vocês estão realizando, tá? Bom, show de bola. É isso que a Alexandra falou. É uma reunião para a gente conversar, para a gente tirar dúvida, para a gente rever alguma atividade, alguma coisa que de repente ficou ali na dúvida, né? Que não deu para resolver com mensagem, não deu para resolver no Correio Tech. Agora a gente está num bate-papo aqui, né? Oportunidade quase um presencial. De repente vocês falarem, a gente vai ouvir, a gente vai pensar no que vocês falaram, a gente vai responder. Então, uma boa oportunidade aí para conversar bastante, para tirar dúvida, para ajudar em tudo que vocês precisam. Eu vou tirar a música para não atrapalhar, depois a gente volta a escutar uma música boa. Beleza? Vamos começar? Algum aluno aí quer falar alguma coisa antes da gente seguir o nosso cronograma? Vocês têm alguma dúvida? Querem de cara já perguntar algo, falar, fazer alguma interação com a gente aí? Tranquilo, gente? Vocês podem ficar à vontade, tá bom? A qualquer momento, vocês podem desativar o microfone de vocês, vocês podem interromper. Não fiquem com medo nem com vergonha. Pode escrever no chat, a gente vai estar de olho, todo mundo que vai estar olhando o chat. Pode liberar o microfone e falar, ô professor, peraí. Fiquem tranquilos. É um bate-papo mesmo para a gente poder conversar e ajudar vocês. Beleza? Eu vou abrir nossa apresentação e a gente vai seguindo o nosso cronograma. Caso vocês queiram intervir, fiquem à vontade a qualquer momento. Então vamos lá. Pessoal, pessoal, Alexandra, Joyce e Daniel, eu vou minimizar tudo aqui. Vocês vão me avisando sobre o chat, tá? Qualquer coisa Vou me deixar. interrompam a qualquer momento. Fiquem à vontade aí. Então vamos lá, essa é a nossa primeira aula. A gente vai falar sobre as agendas 1, 2 e 3. Os professores, né, já falaram um oizinho aí. Eu, João Paulo, Joyce, Alexandra e Daniel. Então, estamos aí para a nossa primeira aulinha ao vivo. Então, bem-vindo mais uma vez. E essa é a nossa programação. Nós vamos falar, relembrar alguns avisos, né? Esses avisos já foram falados na aula inaugural. Então, nós vamos relembrar alguns avisos e nós vamos falar um pouquinho sobre a agenda 1, 2 e 3 e algum comentário, algum spoiler, né, sobre a agenda 4, que já entra amanhã. Amanhã a agenda 4 já está lá na programação. Beleza? Começando então com avisos importantes. Avisos sobre a frequência. Galerinha, nós temos um total de 32 atividades obrigatórias. São 15 agendas, mais 2 atividades complementares. Essas 15 agendas, elas têm 2 atividades obrigatórias cada uma, mais as 2 complementares, a gente tem um total de 32 atividades, tá? E isso que está aqui nesse quadrinho amarelo é um problema que eu já estou enfrentando. Eu já tenho Eu acho que é aluno, todos, né?
Então, Todos. vou falar geral aqui, ó. Eu, Daniel, Alexandre e a Joyce estamos enfrentando esse problema. Temos alunos que só está fazendo o fichário. Olha o que está escrito aqui, ó. Se você fizer somente o fichário, você ficará com baixa frequência e pode ser reprovado, certo? A outra atividade obrigatória, que o professor informa, né, cada semana, também deve ser feita. Então, toda semana, toda a agenda, nós temos duas atividades obrigatórias. Uma delas é sempre o fichário, e a outra, pessoal, é uma atividade diversificada. Eu tive aluno que perguntou, professor, esse semestre é igual no semestre anterior? É só o fichário e o wiki? Não, não é não. Só fichário e o wiki de jeito nenhum. Eu, particularmente, nunca pedi o wiki. Então a gente vai fazer fichário e debate, fichário e fórum, fichário e atividade fora do ambiente virtual. Nós vamos ter várias coisas para vocês fazerem aí, que não é a mesma rotina todo dia, toda semana, né? Então fiquem É, de olho lá no quadro de avisos para não perder a isso nossa aí. programação. Isso que o João Paulo está falando é importante, porque o fichário vocês já sabem que tem sempre em todas as agendas. A segunda atividade, né, é importante vocês olharem o quadro de avisos, que lá vai estar explicando o que é para ser feito no fichário e qual vai ser a segunda atividade e o que é para ser feito na segunda atividade. Então, importante vocês sempre estarem atentos ao quadro de aviso. Eu vou trocar o importante por obrigatório. É obrigatório que vocês sempre olhem o quadro de avisos, tá bom? Não tem como eu seguir a rotina de estudos de vocês sem olhar o quadro de avisos. Eu recebo mensagem, professor, qual que é a atividade dessa semana? Vocês vão me desculpar, talvez até pareça um pouco grosso, mas eu vou responder só o seguinte: olha no quadro de avisos, tá bom? Sabe por quê, galerinha? O quadro de avisos é a nossa única ferramenta que a gente consegue informar todos os alunos da mesma maneira de uma só vez. Então vocês precisam ter o hábito de acessar o quadro de avisos. Eu diria também que, assim, o curso de vocês é um curso em que vocês têm que se dedicar, né, bastante para ir bem lá no exame. Então, independente da tarefa que é, não importa qual é a atividade, deveria fazer todas as atividades, nem que seja só para praticar, né? Para praticar, porque lá no dia do exame, você tem outras atividades lá na sua cabeça. Tem simulado, por exemplo, que ajuda pra caramba no dia do exame, né? A gente não precisa ficar pedindo para fazer. Falar, qual que é a atividade? Ela vai contar lá para essa avaliação que a gente acompanha, né? Mas vocês deveriam fazer todas as atividades que estão lá. Isso só para poder ir estudando, né? Porque isso vai ajudar demais a vida de vocês no dia do exame. Tem as atividades que não são mediadas, que são aquelas atividades que vocês já podem olhar a resposta. Fez a atividade, vocês já podem conferir se está correto ou não. Né? Tem joguinho, né? Então essas coisas vocês podem estar utilizando para estudo, que é legal vocês estarem fazendo. Não deixar para a última hora. Perfeita a colocação do Daniel aí, né? Vocês estão aqui não é só para pegar um certificado no final do semestre, é para aprender bastante, né? Para adquirir competências. Então, realizar todas as atividades é super importante para isso, tá bom? Mas assim, como a gente recebe muitas perguntas de quais são as atividades, onde eu fico sabendo, não se esqueçam, olhem sempre o quadro de avisos, ok? Ahn, Vamos recapitular um cronograma. Nós passamos esse cronograma para vocês já na primeira aula, né? Na aula inaugural. Então a gente já passou aí pela abertura da Agenda 1, pela nossa aula inaugural. Próximas datas importantíssimas, né? 8 de junho, 22 de junho, primeiro e segundo exame presencial obrigatório. Pessoal, vocês não podem ficar sem fazer um exame, tá bom? Sem fazer a prova presencial. Então, ou na data de 8 de junho ou na data de 22, vocês devem fazer uma prova. Quem trabalha, quem tem compromisso, quem tem uma viagem, nós estamos avisando aí com 4 meses de antecedência, né? A gente já avisou isso no mês passado, praticamente 4 meses de antecedência. Então, se organizem para estar presente nessas avaliações. Aqui também a gente já tinha disponibilizado, né, na aula anterior, o nosso planejamento para o semestre, para cada agenda, né? Então, na agenda 1 a gente teve fichário e fórum, na agenda 2 fichário e debate, na agenda 4 a gente vai ter algo novo, ó, o fichário com um fórum com Padlet. Essa é uma ferramenta que está fora do ambiente virtual. Então, vocês precisam estar atentos ao que a gente informa lá, né?
como a gente explica para que vocês consigam fazer as atividades. Então aqui a gente já tem uma prévia, né? Isso aí, Edler, gente, Pode falar. falar no quadro de avisos. Para você entender, para você saber exatamente como fazer, dá uma olhada lá no quadro de avisos. Isso, perfeito, né? O quadro de aviso é o nosso meio de comunicação oficial, onde a gente disponibiliza tudo para vocês. Tá bom? Então, essa é uma prévia do que a gente planejou. Pode ser que em algum momento a gente mude alguma coisa, tá bom? Vocês podem tirar um print, salvar essa imagem aqui, mas em algum momento a gente pode mudar alguma coisa, por isso é importante ficar sempre de olho no quadro de avisos. As datas, né, das agendas, então, quando que está programada a abertura? Acho que isso está errado. Cada agenda, né? Abertura e fechamento. Tá certo, tá certo. Isso. Abertura e fechamento de cada agenda, que eu vi 3 aqui fechando na mesma data, né? Mas é verdade, tá certinho. Então, essas são as datas. A gente tem amanhã um fechamento de 3 agendas, né? Então, fiquem de olho aí. Teve um período grande para fazer essas agendas. E a partir de amanhã, praticamente uma programação semanal. Toda semana abre uma agenda. Toda sexta-feira, né? Abre uma agenda. Toda sexta-feira fecha uma agenda. Quiserem tirar um print também, fiquem à vontade aí para vocês Fiquem salvarem essas atentos a datas. isso, porque, como o João Paulo falou, as primeiras, elas ficaram um tempo maior abertas, mas não quer dizer que o restante também vai ficar. Na verdade, eles deixaram esse tempo maior por conta, né, que teve carnaval, todos esses, né, feriados aí meio que prolongados, né, acabou interferindo aí. Depois, a partir da agenda 3 aqui, na verdade, a agenda 2, né, já tá dando 15 Na dias agenda 2 aqui. já entrou na rotina normal já. Isso. Então, prestem atenção aí em relação à data de entrega, o prazo de entrega, para vocês não se enrolarem aí com as atividades, né, no planejamento de vocês. Ainda avisos importantes, né? A gente tem 2 períodos de recuperação. Esse período é para quem perdeu o prazo de entrega de alguma agenda. Então, para quem perdeu alguma atividade, as atividades obrigatórias, né? Da agenda 1 à agenda 7, o período de recuperação é do dia 5/4 a dia 12/4. E da agenda 8 a 15, o período de 24/5 a 6/6. Pessoal, é um período muito curto, tá bom? É um período bem curtinho. Então, se vocês deixaram de fazer alguma agenda, amanhã está fechando 3 agendas de uma vez. Se vocês deixaram de fazer alguma delas, já deixa pronto para quando chegar nessa data, vocês postarem a atividade. Não deixa para desenvolver a atividade nessa data, não. Se vocês deixarem para desenvolver a atividade e juntou 2, 3 agendas, vocês não vão dar conta, tá bom? Então, o que ficou atrasado, vai fazendo, deixa prontinho, salva no arquivo do Word lá, e quando chegar o período de recuperação, vocês postam essa atividade. O período de recuperação é para o aluno que perdeu o prazo de alguma agenda para poder realizar as atividades obrigatórias e recuperar sua frequência. Então, lembra no primeiro slide lá que estava falando de 32 atividades? O período de recuperação é para você colocar aquilo lá em dia. Tá bom? E finalizado algum período de recuperação, não haverá outro, tá bom? Então, se até o dia 12/4 você não entregou as atividades da agenda 1 a 7, não haverá outra oportunidade. E não adianta falar assim, vou mandar pelo e-mail, vou mandar pelo Correio Tech, vou colocar no bloco de notas, vou colocar no blog. Não, não funciona assim, tá bom? Então, perdeu Uma o coisa período. importante também, né, em relação a esse prazo, gente. Por exemplo, perdi a agenda 7, né, o prazo de entrega da agenda 7. Não consegui entregar no período de recuperação. Eu vou deixar para entregar no segundo período de recuperação. Não vai ser aceito, porque o segundo período de recuperação é da agenda 8 a 15, e não da agenda 7. A agenda 7 já foi. Perfeito. Cada grupinho de agenda aqui tem seu período. Cabe lembrar também que aqui não está aparecendo, mas tem a agenda 7.1, que é mais uma tarefa, e a 12.1, que é outra tarefa. Então, se deixar para acumular tudo, tem também essas que vai demandar aí mais o tempo de vocês. Então, fazer fracionado, como a gente está orientando, vai facilitar muito a vida de vocês, né? Vai fazendo devagarzinho, aos poucos, perder alguma coisa, salva, como o professor João falou, e aí depois você posta, é só abriu, postou, acabou. E aí você fica sossegado, tá? E outra coisa também que é importante, né, gente, é notar aqui.
Tem aluno, por exemplo, que deixa para postar no período de recuperação no último dia. Aí a gente vai dar um refazer na atividade, ou seja, você perdeu a atividade. Então, fora que deixar acumular esse montão de atividade, por exemplo, eu e o Jota, nós temos 2 turmas cada um. Então, são aproximadamente 120 alunos. Imagina se os 120 deixarem para entregar as atividades em atraso. A nossa correção também, talvez não fique com tanta qualidade, porque a gente vai ter que corrigir tudo de forma corrida, né? Então, quanto antes vocês enviarem as atividades, melhor, né? O problema, Joyce, é que se de repente muitos alunos deixarem para o último dia, a gente não tem a chance de devolver a atividade para esse aluno refazer. E aí a nota vai ficar insatisfatória. Então, Exatamente. procurem se Exatamente. E a organizar. gente... O ideal é que vocês não deixem atrasar, né? Isso daqui é para uma exceção. Não deixem atrasar. Criem uma rotina semanal de estudos. Procurem toda semana, segunda-feira, o dia que vocês puderem, né? Acessem o ambiente virtual, dá uma olhadinha nas orientações, façam a leitura do livro, desenvolvam as atividades. O ideal é que vocês criem uma rotina semanal de estudos. Se vocês fizerem isso, tudo que a gente falou aqui não vai ser necessário. Exato. Beleza? Aluno desistente. Já colocaram aí algum aluno como desistente, meus colegas professores? Ainda não. Quase. Ainda não, né? Tem uns... Estamos aguardando aí que agora vai fechar a agenda, né? Tem a turminha que está precisando, está merecendo. Então, ó, será considerado como desistente o aluno que não realizar as atividades obrigatórias e nem acessar ou interagir no ambiente virtual com o seu tutor por determinado tempo. Geralmente, se passou 15 dias, meu amigo, vai ser considerado como desistente, tá bom? Se tiver alguma intercorrência, comunique seu professor, mande correio TEC, e-mail, explique a sua situação. Uma vez considerado como desistente, o aluno poderá perder a vaga e ter que retornar ao início do curso no módulo 1, novamente. Então, vocês estão no 3º módulo. Isso daqui não deveria nem falar para vocês. Vocês não podem perder o curso agora por falta de acesso, por falta de envio de atividade, por falta de mandar um correio técnico e falar, professor, tô viajando, tô doente, meu bebê nasceu, espera um dia aí que eu vou mandar, só não me coloca como desistente porque eu tô aqui, tô vivo, tá bom? Exato. Dá um sinal de vida, né? Faz um sinal de fumaça. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre os avisos? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar algo? Tá tendo alguma dificuldade, né, em entender lá os avisos do quadro de aviso, né? Quer comentar alguma coisa, quer fazer uma sugestão, né? Também a gente... Fale agora ou cale-se para sempre. Não, pode falar depois também. Fala agora ou fale depois. Vou continuando aqui. Pode falar. Tranquilo, gente? Vou continuar aqui. Então, se tiver alguém para falar alguma coisa, é só avisar. Vamos dar uma recapitulada. A gente vai entrar então no momento de falar das 3 agendas, né? Vocês podem. Opa, pulou. Vocês podem aqui, de repente, perguntar, tirar alguma dúvida, tentar esclarecer algo que foi passado na agenda que, de repente, ficou para ser esclarecido, tá bom? Na agenda 1, o tema principal era o controle da organização. A função controle, né, é uma função que a gente estuda aí durante todo o curso de administração, uma das 4 funções da administração, uma função muito importante. E a gente tem quatro tópicos, né, a respeito da função controle. O primeiro, estabelecer critérios e indicadores de avaliação. Vocês usaram isso, né, na atividade obrigatória. Avaliar o desempenho, comparar o desempenho com os indicadores estabelecidos e realizar ações de correção ou modificação. Então, para quem não percebeu, isso daqui é um pouco do ciclo PDCA, né, que você planeja, controla, organiza e executa. PDCA, falei errado? Isso, PDCA. Então, falei certo. Para Correto. quem não percebeu, a gente tem um pouquinho aqui dessa ferramenta na agenda 1. Querem complementar alguma coisa aí? Na verdade, eu acho que vocês já devem... Ela é uma agenda mais simples, vocês devem ter visto em outros módulos, né? A Raquel está perguntando se a aula vai ficar gravada. Vai ficar gravada, Raquel? Eu
Eu vou pedir aqui, na verdade, não é da agenda especificamente, mas tem a ver, né? Nas respostas dos alunos, muitas vezes tem alguns extremos. Então, só tomar o cuidado. Tem alguns alunos que estão respondendo, por exemplo, com uma linha, objetivo demais. E alguns colocam no documento no Word e tem quase 4 páginas. Então, assim, tentar tomar o cuidado para não colocar coisa demais nas respostas ou colocar coisa de menos, porque fica difícil a gente avaliar, né? Quando é um debate, a gente faz um comentário, o outro faz outro comentário, aí é tranquilo, né? Mas nas respostas, principalmente no fichário, tomar esse cuidado. E aí, falando sobre o controle, pensar que controlar é bem importante, né? Mas ter o excesso de controle ou descontrole é complicado, que também tem a ver com os extremos, com o de mais ou de menos. Daí a importância de a gente entender como que o controle pode nos ajudar. É ele que ajuda para que a gente possa direcionar os esforços, para ver se não tá indo no caminho certo ou não. Se eu sei como é que eu tô, eu sei quanto falta para eu chegar onde eu quero chegar. Então é importante a questão do controle. Por isso que começa já com esse tema, o módulo 3. Ô, Daniel, deixa eu fazer uma complementação sobre o que você Claro. falou das entregas das atividades. Eu gosto sempre de fazer o paralelo do nosso curso com o mercado de trabalho. Afinal de contas, os alunos estão fazendo um curso técnico profissionalizante. Então, imagine que toda atividade seria um relatório que o teu gerente pediu. Se você entregar um relatório lá que o gerente pediu sobre informações diversas com uma, duas linhas, eu tenho certeza que vai estar faltando informação. Da mesma forma, se você pegar um relatório e fazer 5, 6, 10 páginas de relatório com informações que fogem ali do que foi solicitado, o teu gerente também não fica satisfeito. Então é importante que vocês desenvolvam essa percepção de que esse curso ele está relacionado ao mercado de trabalho e as atividades procuram envolver vocês em algo que pudesse acontecer dentro de uma empresa. Então, quando você tem que falar sobre controle, é importante que você seja objetivo, mas não deixe de falar o que é necessário. Se você tem uma situação, um problema, a agenda 3 que fala sobre a empresa, o absenteísmo, não é? Acho que é a agenda Sim, 3. Acho que é, né? acho que É, é a 3. de repente, é uma boa oportunidade para você colocar os conceitos vinculados com o exemplo que foi dado na atividade. Se você apresentar só os conceitos, seria a mesma coisa que você entregar um relatório para o seu coordenador, seu chefe, seu diretor ali, seu gerente, que faltasse um pouquinho de prática. E se você só colocasse as ideias relacionadas à prática, faltaria um pouquinho de conceitos. Então é importante vocês terem essa percepção, né? De Eu ia entender falar isso, Jota. como você deve desenvolver a atividade. Eu recebi muitos trabalhos assim, muitos fichários assim. Então, Especificamente, o que está pedindo mesmo no fichário, porque ele já está explicando, né, nas orientações cada uma das funções, né? Então é você explicar, falar, né, com as suas, o que você entendeu das funções e relacionar o caso que está sendo, que é um estudo de caso que está sendo citado no fichário, no exercício. sobre a agenda 3, ainda vou sugerir para a coordenação alguma melhoria na descrição da atividade, porque acaba ficando um pouco em dúvida se é só para apresentar conceitos ou se é para relacionar o conceito ao exemplo, ao contexto passado que foi informado, né? Ainda precisa melhorar um pouquinho aquela atividade. Mas é sempre importante vocês terem esse olhar aí, tentando entender que o que a gente passa aqui está relacionado ao mercado de trabalho. Ok? Alguma dúvida sobre a agenda 1? Os alunos que estão online? Dá um joinha, um ok lá no chat pra gente, quem tá sem microfone, pra gente Então, saber, né? passando aqui. Se vocês quiserem, podem interromper a qualquer momento, tá bom? Na agenda 2, a gente começou a falar sobre a gestão da informação. Então, lá no texto do livro, fala sobre computação em nuvens, sistemas ERPs, né? Atividade do fichário tem esse tema. É importante a gente falar que deve-se evitar a disseminação indevida de informação, né? O famoso fake news. A gente não pode fazer isso, né? Sobre a gestão de documento e descarte e armazenamento
indicado aí para cada tipo de documento que a empresa tem, documentos físicos, documentos online, né? Tudo isso tem uma maneira adequada de ser guardado, prazos adequados de ser guardado, né? De ser arquivado. E o mais importante dessa agenda é a gente pensar na informação em si. A gente tem atividade, acho que é debate, né, nessa agenda que a gente usa, e o debate leva o aluno a pensar na informação. Poxa, muitas vezes a gente tem o ERP, né? A gente sabe que o ERP guarda as informações, recebeu uma nota fiscal, a parte de contabilidade vai lá e dá entrada na nota fiscal. Ah, recebeu mercadoria, vendeu, tem toda essa informação está lá dentro. Está tudo lá dentro do ERP. É importante a gente entender o quanto essas informações são necessárias na tomada de uma decisão. Então, quando a empresa ela pretende, de repente, abrir uma nova filial, ampliar seus negócios, ela vai buscar essas informações. Ela vai lá e ela quer saber tudo que a empresa pode informar. Se eu quero abrir uma filial nova, será que eu quero saber qual que é a média de vendas, quanto que eu consigo produzir, quantos funcionários que eu tenho, quantas pessoas vão estar envolvidas nesse negócio. Então, todas essas informações, elas têm a sua importância, têm o seu valor. E estando dentro de um sistema informatizado, essas informações se relacionam, a gente consegue cruzar essas informações para tomada de decisão. Jota, ó, aqui no chat tem a Andressa. Eu não entendi muito bem se é uma pergunta. Ela colocou assim, Andressa, se você puder explicar melhor. Tem algumas pessoas em uma sala bem aleatória. Eu não É que entendi. assim, boa noite. Boa noite. Eu entrei em uma sala onde tem umas 5 pessoas, só que não é essa reunião. Eu acho que confundiram a reunião, mas já avisaram lá nessa sala que eu estava e eu acho que o pessoal já veio para cá. Ah, Entendi. valeu. Tinha uma outra sala aberta, será que era da aula inaugural? Acho que deve ser da aula inaugural, será que não é? Pode ser. Pelo link, né? Costuma ter o título, né, da sala. Alunos, vocês querem perguntar algo sobre a Agenda 2, quando nós falamos aí de gestão de informação? Vocês tiveram alguma dificuldade com o fichário? Foi tudo ok? Onde a reunião fica salva, a Júlia está perguntando aqui. A gente vai gerar o link, depois a gente vai enviar no quadro de avisos, tá, Júlia? Ô, Júlia, geralmente eu salvo essa aula no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, e disponibilizo o link para vocês, tá? As outras, inclusive, estão no canal. Dá para verificar alguma outra coisa lá. A Márcia está falando que o link dessa reunião não está funcionando para algumas pessoas. É estranho o link não funcionar para algumas e funcionar para outras, né? Se o link não fosse funcionar, não deveria funcionar para ninguém. Na verdade, Pode ficou falar. lá. Na verdade, tem que copiar e jogar para o. Ah, Não está dando para clicar onde vocês colocaram, no endereço. entendi. Talvez lá no Corretec ou no e-mail, né, que a gente manda, não tem. Se clicar, não funciona. Tem que copiar o texto e jogar no navegador. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Depende das configurações do e-mail, da configuração do seu navegador ou até do link que a gente mandou. Isso pode acontecer mesmo. A Fernanda está com a mãozinha levantada. Fernanda, você quer perguntar alguma coisa? Boa noite, professores. Só sobre o link, eu também tive dificuldade para entrar pelo notebook, eu tive que entrar pelo celular. No notebook não entrou o link, ele só dava erro, e no celular entrou normalmente. Entendi. Olha, a Isabela, ela fez uma pergunta que a gente comentou no começo da aula. Isabela, fala com a gente aqui. Você veio de outra modalidade ou você fez o primeiro e o segundo módulo na online normal? Como é que é? Conta a tua história pra gente aqui.
Fiz o primeiro e o segundo online. Isabela, eu tô perguntando porque eu acho estranho você chegar no terceiro módulo do curso e perguntar se as atividades será sempre o fichário e o simulado. Os professores dos módulos anteriores não poderiam ter feito isso, tá bom? Não poderiam ter passado fichário e simulado para você o semestre todo, tá? Então, assim, aqui é bem diferente, tá bom? Toda semana, a gente vai pedir atividades diferentes, a gente vai pedir coisas diferentes para vocês. Nós sempre informamos no quadro de avisos o que vocês têm que fazer. Eu vou até abrir para mostrar, então, como que está a nossa agenda. Eu quero que vocês tenham uma rotina semanal de acessar o ambiente virtual e vir por quadro de avisos. Vai para o quadro de avisos e ver todos os avisos que forem enviados para vocês, tá bom? Isabela, vocês vão receber avisos parecidos com esse, ó. Ó, spoiler da a agenda 4 já está aqui. Não aparece para vocês, mas já está programado. Vamos ver da agenda 3, ó. Sempre a nossa programação começa assim, ó. Um videozinho introdutório, explicando um pouquinho sobre a agenda. Depois a gente tem uma apresentação. É como se fosse um PowerPoint, falando passo a passo da agenda. E por último, um vídeo aqui, falando mais um pouquinho. Então, o importante está aqui, ó, dentro dessa orientação da agenda. É uma apresentação, você vai clicar em apresentar e você vai ver cada uma das atividades que nós solicitamos. Vai clicando em avançar, ó, é até bonitinho. Tem as informações, um passo a passo, a gente deixa o vídeo para você assistir, fala para a leitura do vídeo, do livro, deixa o link do livro para vocês. As orientações sobre a primeira atividade obrigatória, algumas informações adicionais, as orientações sobre a segunda atividade obrigatória, depois um slide com leituras e vídeos complementares, e a gente finaliza então a nossa orientação de atividade desse jeito. Então, eu fico até chateado quando eu vejo um aluno chegando no terceiro módulo e perguntando se é só fichário e wiki, se é só fichário e simulado, que não deveria ter acontecido isso. Então, vocês que estão aqui com a gente, se apeguem aí a acessar o quadro de avisos, tá bom? Toda semana é obrigatório. Acesse o quadro de avisos, vai lá e vê o que a gente está pedindo, vê o que a gente está solicitando, tá bom? Sempre vai ser diferente. Não, a gente não repete a mesma atividade toda semana. Inclusive, na Agenda 4, é uma atividade que está fora do ambiente virtual. Então, fiquem de olho sempre no quadro de avisos para vocês poderem fazer todas as atividades e tirar o melhor proveito do curso de vocês. A Uigna, não sei se eu falei certo o nome, ela está perguntando aqui que ela tinha uma dúvida em relação ao conceito que tem que estar alinhado com o tema, né? Eu acho que era isso que a gente falou no início da atividade da Agenda 3, que o João Paulo estava comentando, né? Que era em relação a um case que ele deu sobre o absenteísmo, é isso? Essa é a sua pergunta? Passou aqui. Eu não vi essa. Não. Sim. Não sei se você tem mais alguma dúvida, se a gente respondeu. Bom, beleza. Beleza. Vamos retomar aqui, Podemos... tá? Sobre a Agenda 2, vocês querem perguntar alguma coisa? Tiveram dificuldade com a atividade? Eu posso passar aqui para falar sobre a Agenda 3? Passar, vocês podem interromper a qualquer momento, tá bom? E na Agenda 3 a gente fala sobre avaliação de desempenho. E logo de cara a gente tem o por que avaliar o desempenho, né? Por que a gente avalia o desempenho? Para mandar o funcionário embora, não é? Não, não é, né? Vimos alguns tipos de avaliações de desempenho, avaliação tradicional, avaliação 360. João, a Renata colocou aqui, é da Agenda 2, que ela achou o fichário confuso da Agenda 2. Vamos lá. Voltar, né? Fichário da Agenda 2, gestão da informação. Qual que era o fichário? De cabeça, não.
Não tenho certeza. Vamos lá ver se eu... Deixa eu ver se eu abro. Acho que são das fases de controle, né? Acho Ah, não, que é desculpa, essa é a que agenda tem 1. controle. Desculpa, é a gestão da informação. É sobre o acesso dos diretores às informações da empresa, para poder abrir Certo. uma nova filial. Show de bola, é isso aí. Essa é uma atividade que eu acho bastante interessante, né? Porque ela traz um contexto para o aluno, todo o fichário traz um contexto para o aluno falando da importância da informação. E acho que vai um pouco alinhado ao que eu quis dizer anteriormente aí na nossa apresentação. Quando a gente entende a importância da informação, a gente não fica só apegado a onde guardar um documento, por quanto tempo guardar um documento, se você tem que ter um documento físico ou um documento digital. Não. Quando você entende a importância da informação, você entende essa relação que essa imagem disponibiliza para a gente. Essa imagem mostra que dentro de um sistema ERP nós temos várias informações, informações sobre os clientes, né? Informação sobre estoque, sobre compras, vendas, informação sobre a sua produção, o financeiro, sobre faturamento de produtos e serviços, tudo isso de uma forma interligada. E aí, a gente chega na atividade do fichário que fala para vocês que essa empresa aqui, a New Shoes, ela quer abrir uma nova filial e pergunta para vocês quais são as informações importantes para a abertura de uma nova filial. E nesse momento eu vejo que alguns alunos falam assim: é importante a informação do financeiro, é importante